boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O governo brasileiro condena atentado em Barcelona e faz homenagem às vítimas. Reforma política. Gilmar Mendes critica a proposta de estabelecer mandato para os ministros da Corte. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando sobre Supremo Tribunal Federal, mas neste momento não exatamente sobre a declaração do ministro Gilmar Mendes, e sim sobre a pauta. No STF hoje tinha uma previsão de pauta com assuntos polêmicos e uma delas é justamente a decisão sobre o destino do amianto no Brasil. Quem tem detalhes para a gente a respeito deste julgamento é Jéssica Gonçalves, diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos. O Supremo Tribunal Federal retomou agora à tarde o julgamento que vai permitir ou proibir de vez o uso do amianto em todo o país. A Corte analisa 7 ações. A primeira delas questiona a constitucionalidade de uma lei federal de 1995 que permite o uso de um tipo específico de amianto, a crisotila. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho quer que o Supremo suspenda exatamente esse trecho da lei, o que na prática proibiria o uso de amianto em todo o território nacional. O amianto está presente na vida de milhões de brasileiros, usado na fabricação de telhas e caixas d'água. Na semana passada, o ministro Antônio Dias Toffoli considerou válidas as leis estaduais contra a crisotila e disse que não existe forma segura de usar o amianto. Hoje, na ação contra a lei federal, Toffoli se declarou impedido porque já atuou nesse processo na época em que foi advogado-geral da União. O ministro Luiz Roberto Barroso também está impedido porque antes de se tornar membro do Supremo, emitiu um parecer sobre o assunto. Na sessão de hoje, apenas a ministra Rosa Weber votou pela proibição do uso de amianto em todo o país. O julgamento foi suspenso e será retomado na próxima quarta-feira. Agora a gente fala sobre outro assunto, ainda sobre o Supremo Tribunal Federal, mas quem traz as informações para a gente é a Carolina Pimentel, lá na redação da Agência Brasil. Boa noite, Carol. Boa noite, Jéssica. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele disse hoje que vai decidir até o início da semana que vem sobre os mandados de segurança que querem obrigar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a dar um parecer sobre os pedidos de impeachment contra o presidente Michel Temer, que estão no Congresso Nacional. Bem, o ministro Alexandre de Moraes ele foi escolhido como relator de um mandato que foi protocolado hoje pela Ordem dos Advogados do Brasil, que faz este tipo de pedido, né? O ministro recebeu o processo por prevenção, porque ele já é relator de um outro mandado de segurança apresentado pelo partido Rede, em que os deputados também pediram aí o impeachment do presidente Michel Temer. É com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, hoje, no início da sessão, a Suprema Corte fez uma homenagem ao ministro Celso de Mello, que completou hoje 28 anos no cargo. Decano da Suprema Corte, aí passou a ser recordista em permanência no cargo de ministro no STF. Ele foi nomeado ainda no governo José Sarney, é o último remanescente ainda daquele governo ali no cargo no Supremo Tribunal Federal e agora 28 anos no cargo de ministro do STF. Antes dele, o recordista era Moreira Alves, que tinha ficado 27 anos e 10 meses. O nosso jornalista Henrique Bolg fez uma reportagem aí para você conhecer o perfil do ministro Celso de Mello. José Celso de Mello Filho nasceu na cidade de Tatuí, no estado de São Paulo. Formou-se na tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na capital, em 1969. Um ano depois, passou em primeiro lugar no concurso para o Ministério Público de São Paulo, onde trabalhou até ser nomeado ao Supremo em 1989. São 28 anos como ministro do STF, o que torna Celso de Mello o recordista em permanência na Corte. E esse número pode ser ainda maior. Mello tem 71 anos de idade e só é obrigado a se aposentar aos 75. No início da sessão de hoje, a presidente Carmen Lúcia homenageou o decano. Um juiz que honra qualquer cidadão de qualquer lugar do mundo no qual prevaleça o direito. Vossa Excelência é um exemplo de magistrado, um exemplo de cidadão brasileiro, um ser humano que
acalenta em cada um de nós o que há de melhor. Como decano do tribunal, participou de importantes casos. Foi favorável à união estável homoafetiva e decisivo no julgamento que liberou as pesquisas com células-tronco. Melo foi relator do processo sobre a marcha da maconha. Seu voto favorável à realização da marcha foi acompanhado por todos os ministros. Prometo bem e fielmente. Na posse da ministra Carmen Lúcia como presidente do tribunal, o decano representou os outros ministros com um forte discurso contra a corrupção. Uma sociedade que não admitem nem podem permitir a convivência na intimidade do poder com os marginais da República, cuja atuação criminosa tem o efeito deletério de subverter a dignidade da função política e da própria atividade governamental, degradando-as ao plano subalterno da delinquência institucional e transformando-as em um meio desprezível de enriquecimento ilícito. Olha, agora a gente vai mudar de assunto, sair um pouquinho dos corredores do poder do Supremo Tribunal Federal. Vamos avançar aí pela esplanada dos ministérios. Quem vai trazer informação para a gente é Daniele Popov, na redação da TV Brasil, aqui em Brasília, a respeito de um levantamento que foi feito sobre a construção das casas do Minha Casa Minha Vida, né? Aqueles imóveis do Minha Casa Minha Vida. E o levantamento que foi feito apontou que mais de 50% desses imóveis apresentam algum tipo de defeito, imóveis que foram feitos anos atrás. Daniele conta os detalhes deste levantamento para a gente. Boa noite, Dani. Boa noite, Rosiane. Como você falou, o relatório divulgado pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União aponta que 56,4% dos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida apresentam defeitos na construção, como infiltrações, trincas e vazamentos, iluminação deficiente e falta de pavimentação. Foram avaliadas 1.400 unidades habitacionais das faixas 2 e 3, que são aquelas financiadas com recursos do FGTS. De acordo com a apesar das falhas, o índice de satisfação dos beneficiários é positivo. O relatório consolida de 77 empreendimentos ou contratos celebrados entre a Caixa e as construtoras em 12 estados. Em nota, o Ministério das Cidades disse que os dados da CGU, do relatório da CGU, foram colhidos em 2015, ou seja, antes das mudanças das regras apresentadas pela atual gestão, anunciadas no primeiro semestre de 2017. O Ministério esclarece que o objetivo das alterações do programa Minha Casa Minha Vida é solucionar pontualmente gargalos em relação à qualidade dos empreendimentos entregues, ao atendimento prioritário de pessoas que vivem em áreas de risco, idosos, famílias chefiadas por mulheres, pessoas com deficiência e famílias com bebês vítimas de microcefalia. A nota informa ainda que, para as novas contratações, o Ministério das Cidades tem sido rigoroso no padrão, no modelo e no desenho de seleção. São critérios, por exemplo, de seleção, que os novos projetos já tenham infraestrutura prévia de água encanada, iluminação, rede de esgoto e pavimentação. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Agora vamos chegar aqui nos corredores do poder do Legislativo, porque hoje o Congresso Nacional recebeu ali o projeto referente à nova meta fiscal e também houve declaração aí do presidente do Senado e também presidente do Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira, sobre todo esse momento de ajuste em relação a essa meta fiscal. Mas quem vai contar os detalhes para a gente é Mariana Jungmann, que já está aqui ao meu lado. Boa noite, Mari. Recebeu? Qual o trâmite a partir de agora? O que é que acontece agora com esse projeto? Boa noite, Rosiane. Ele segue agora para a Comissão Mista de Orçamento, que funciona aqui na Câmara dos Deputados, mas reúne deputados e senadores. A comissão vai formular aí um relatório, um parecer sobre esse projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 para rever a meta de déficit para 159 bilhões de reais em cada um dos anos. E aí, depois que a CMO votar, então, esse projeto, ele segue para o plenário do Congresso Nacional em sessão conjunta da Câmara e do Senado. Não há um prazo estipulado para que esse projeto seja votado, mas o presidente do Congresso Nacional e presidente do Senado, Eunício Oliveira, deseja que ele seja votado até o final desse mês, porque é quando chega a previsão da Lei Orçamentária de 2018 e aí já seria adequado que essa revisão da meta estivesse aprovada, viu, Rosiane?
Junto com a revisão da meta, também está prevista a revisão para o salário mínimo do ano que vem, para R$ 969, R$ 10 a menos do que o que estava previsto inicialmente. Ontem houve um debate no plenário do Senado, a oposição chegou a dizer que o governo estava propondo um salário mínimo R$ 10 mais baixo, né? Penalizando assim aqueles que ganham mais, mas hoje a Eunice Oliveira explicou que, na verdade, existe uma lei que rege a regulação do salário mínimo e essa lei ela é baseada na correção da inflação mais o crescimento do PIB todos os anos. E aí, se a inflação vai ser menor, a correção do salário mínimo também acaba sendo menor. Vamos acompanhar o que disse Eunice Oliveira sobre isso. Nós vamos aplicar a lei. O salário mínimo é corrigido pela inflação dos últimos 12 meses. O que der a inflação vai ser a correção do salário mínimo. Não vai ser maior, a não ser que o presidente determine que seja maior, encaminhe a mensagem com um valor maior, mas menor do que o que está na lei, nós não aprovaremos aqui no Congresso. Ninguém tenha dúvida disso. Aqui no Congresso nós não vamos submeter redução do salário mínimo. Tá aí, Rosiane. Então, se a inflação é menor, é bom por um lado, mas tem esse tipo de impacto também, o que acaba tendo um efeito positivo para o governo, porque o salário mínimo é o que rege, por exemplo, boa parte dos benefícios da Previdência. Então, se ele é menor, o governo deixa de gastar um pouco mais. Isso justamente no momento que se discute toda a revisão para poder evitar o rombo aí maior ainda nas contas da Previdência, que, aliás, você vai falar sobre essa questão da Previdência daqui a pouquinho, porque teve hoje audiência sobre essa situação da Previdência no Senado Federal, né, Mari? Daqui a pouco você fala com a gente sobre este assunto também. Mas ainda falando nessa preocupação de governos com ajuste de contas, a gente vai agora até a redação em São Paulo conversar com Vanessa Casalino, porque por lá o que tem avançado são as propostas e toda a matéria referente à privatização, justamente para poder aumentar essa arrecadação, trazer dinheiro para os cofres públicos. O que temos aí hoje de novidades, a gente tem novidades tanto a questão em relação aos terminais rodoviários quanto ao terminal de Congonhas, né, do aeroporto de Congonhas, né, Vanessa? Boa noite. Oi, Rosinha, boa noite para você, boa noite a todos. O Ministério do Planejamento confirmou que o aeroporto de Congonhas também está no pacote de concessões de aeroportos que o governo federal planeja para o ano que vem. Com a maior necessidade de esforço fiscal, os ministros da Fazenda e do Planejamento defendem a medida para ajudar a equilibrar as contas públicas. O aeroporto de Congonhas é o mais movimentado da Infraero e a concessão pode impactar as receitas da estatal. Com a política de concessões, a Infraero tem perdido o controle dos aeroportos mais rentáveis. Cálculos preliminares indicam que a concessão de Congonhas poderia render 5 bilhões e 600 milhões de reais à União só com a outorga, que é o que a concessionária paga pelo direito de explorar o local. Até a semana passada estava praticamente fechada uma proposta de concessão de novos aeroportos. Seriam 3 blocos e entre os aeroportos estariam Santos Dumont, no Rio de Janeiro, aeroporto de Recife, em Pernambuco e também de Cuiabá, no Mato Grosso e agora incluído de Congonhas. Já o governo do estado de São Paulo lançou aqui hoje um edital para a concessão de 15 terminais de ônibus aqui na capital, integrados com estações de metrô. Eles ficariam nas mãos da iniciativa privada por um período de 40 anos. O edital vai ser publicado amanhã e as propostas vão ser abertas no dia 17 de setembro. A previsão é de que em dezembro os contratos já estejam assinados. A expectativa do governo é de que a medida amplie o acesso a produtos e serviços nos terminais, com a geração de uma receita anual de quase 28 milhões de reais. Para o governador Geraldo Alckmin, a ideia é que o metrô fique focado no transporte de pessoas, mais de 4 milhões de passageiros por dia, com empresas especializadas gerindo as outras atividades. O edital prevê estações de metrô com uso misto, incluindo salas comerciais, lojas e espaços de conveniência e alimentação. Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. No próximo bloco, você vai conferir com a gente a manifestação do governo brasileiro em relação ao atentado em Barcelona. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Neste bloco, a gente já inicia falando sobre o noticiário nos corredores internacionais. Um dos principais temas do dia foi o atentado em Barcelona e o governo brasileiro repudiou, condenou esse atentado.
está fazendo neste momento, inclusive, uma homenagem com uma iluminação especial no Palácio do Planalto, mas em relação a essa nota divulgada pelo Itamaraty, quem tem as informações é Carolina Pimentel, na Agência Brasil. Carol. Bem, Rosiane, pelo menos 13 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas nesse atentado ocorrido hoje em Barcelona, na Espanha. Uma van atropelou dezenas de pedestres em uma das principais áreas turísticas da cidade. A polícia da Catalunha confirmou que esse atropelamento foi um atentado terrorista. Horas depois, o Estado Islâmico assumiu a autoria. A área onde ocorreu o ataque foi isolada e as autoridades estão orientando a população a não sair às ruas, né? 2 pessoas foram presas por suposto envolvimento com o atentado. O primeiro foi um jovem originário de Marsella, na França, e com origens aí norte-africanas. Além disso, a polícia encontrou morto também um suspeito de atropelar um agente da polícia em uma blitz depois do atentado. Imediatamente depois desse ataque, vários países divulgaram notas condenando o ataque, lamentando as mortes, incluindo aí o Brasil. Aqui, o presidente Michel Temer publicou uma mensagem no Twitter manifestando solidariedade às famílias das vítimas. E o Ministério de Relações Exteriores também se manifestou. Em nota, o Itamaraty informou que até agora não há registro de brasileiros entre as vítimas. O Consulado-Geral do Brasil em Barcelona está monitorando a situação. E caso algum brasileiro precise de assistência ou tenha informações que possam ajudar, deve ligar para os números 5561 2030 8803 ou 5561 2030 8804 aqui no Brasil. Para falar com o Consulado-Geral do Brasil em Barcelona, o telefone é 34 659 078 057. Todos esses números estão no nosso site agenciabrasil.ebc.com.br. Agora vou mudar de assunto e falar sobre a Bolívia. A representação brasileira no Parlamento do Mercosul aprovou a adesão da Bolívia ao bloco. A proposta de inclusão aí do país já foi aprovada pela Argentina, pelo Uruguai e pelo Paraguai. Só está faltando a autorização do Brasil para a Bolívia passar a integrar o Mercosul. Agora, o protocolo de adesão precisa ser examinado e aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E, segundo esse protocolo, a Bolívia vai ter 4 anos a partir da data de vigência do acordo para adotar a nomenclatura comum do Mercosul, a tarifa externa comum e também o regime de origem do Mercosul. É com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Outras informações você confere sempre em tempo real, sendo atualizada ali durante o dia inteiro no site agenciabrasil.ebc.com.br. Agora, voltando aqui aos corredores do poder do Congresso Nacional, a gente falou ao longo de toda a semana da expectativa de votação da proposta de emenda constitucional da reforma política. Ontem, Lucas Por Deus Leon nos contou aqui que havia ainda uma tentativa de fechar acordo para a votação do texto no plenário da Câmara dos Deputados. Esse acordo realmente não chegou a ser totalmente negociado e fechado. O resultado é que foi adiado para a próxima semana a votação desta proposta da reforma política. E também hoje não houve quórum para avançar na comissão que trata da reforma. Aqui a gente lembra que tem 3 propostas andando ao mesmo tempo aqui na Câmara dos Deputados, tratando de assuntos distintos, como o tipo de votação, o sistema de votação, distritão, distrital misto. Tem também a questão do financiamento de campanha, criação de um fundo público. A gente tem também aquela discussão sobre o fim das coligações. São vários pontos, mas hoje, quinta-feira, a gente vê, a gente está aqui, quem está acompanhando a gente pela TV Brasil, já vê que aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, neste horário já está completamente esvaziado, então ficou para a próxima semana. E o assunto reforma política tem causado várias discussões e embates de temas polêmicos. Um dos pontos é justamente aquele que diz respeito à proposta de criar um mandato com tempo definido ali de 10 anos para os ministros da Corte. Hoje, o ministro Gilmar Mendes, do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, ele criticou essa proposta. Quem tem detalhes para a gente é Jéssica Gonçalves, no estúdio da Rádio Nacional.
Exatamente, Rosiane. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, criticou a proposta prevista na reforma política que fixa mandato de 10 anos para integrantes de tribunais superiores. Segundo ele, o mandato fixo existe em tribunais constitucionais pelo mundo e até poderia ser implementado no Brasil para a Suprema Corte, mas não em tribunais superiores como o Superior Tribunal de Justiça. Em sua conta no Twitter, ele já tinha se posicionado contra a medida. Disse que era mais uma de nossas jabuticabas, se referindo ao ditado popular que diz: se não é jabuticaba e só tem no Brasil, não é coisa boa. Gilmar Mendes confirmou que discutiu com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, outros pontos da reforma política, como financiamento de campanha. O ministro da Suprema Corte defendeu ainda a volta do financiamento empresarial, declarado inconstitucional pelo Supremo em 2015. Segundo Gilmar Mendes, a decisão do STF foi precipitada, porque se havia exagero na doação de dinheiro por parte dos empresários, isso deveria ser limitado, mas não proibido. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Agora a gente vai falar sobre um assunto que está sendo discutido no Senado Federal, mas quem vai trazer detalhes para a gente é a Daniele Popov. São várias pautas, na verdade, que estão tramitando no Senado. Uma delas é uma proposta de emenda constitucional que cria, que está pronta, inclusive, para ser votada no plenário, que cria as polícias penitenciárias. Isso é um assunto. Na próxima semana ou até mesmo amanhã no Balanço você vai ouvir com a gente aqui. Mariana Jungmann vai trazer detalhes para você. Mas a outra que a Daniele Popov está acompanhando é uma referente à possibilidade de presos terem que pagar pelas tornozeleiras eletrônicas. Dani, explica pra gente que discussão é essa. Então, Rosiane, pela proposta, as despesas com monitoramento eletrônico, as tornozeleiras, devem ficar por conta do condenado. Esse tema foi debatido na CCJ do Senado e pode ser votado na semana que vem. O projeto autoriza ainda que o pagamento das despesas com a tornozeleira seja descontado da remuneração do trabalho do preso, caso esse preso trabalhe. O autor da proposta, o senador Paulo Bauer, disse que o custo das tornozeleiras varia de R$ 167 a R$ 660, dependendo do estado. O senador cita dados do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, que mostram que existem hoje mais de 18 mil pessoas sob vigilância e o principal item utilizado é a tornozeleira eletrônica. Bom, agora a gente vai falar com a Jéssica Gonçalves, de novo lá no estúdio da Rádio Nacional, que vai contar pra gente uma história polêmica sobre aquela música Despacito, que foi usada, a música foi usada, a melodia, mas com outra letra, e a Jéssica conta pra gente toda essa polêmica. Jéssica. Pois é, Dani, a paródia da música Despacito, que faz referência ao tratamento que os internos do sistema prisional aqui do Distrito Federal vão receber dos novos agentes penitenciários, está circulando nas redes sociais. Em alguns trechos, os presos chegam a ser ofendidos e até ameaçados. Vamos acompanhar um trecho da paródia. Tu não mexe comigo, sou operacional. A bala é de borracha, mas tem o letal. Se vier pra cima, vai sair perdendo. Oh yeah, já cheirei muito gás, estou passando mal. Mas vou entrar na série da Bacu Geral. Eu quero saber o que tá acontecendo. De castigo. Se não obedece, foi um no castigo. Pois é, a nossa equipe conversou com o subsecretário do Sistema Penitenciário do DF, Osmar Mendonça. Ele afirmou que o que acontece na formação dos agentes é de responsabilidade da empresa contratada para realizar o curso. Apesar de ameaças graves, como o uso de munição letal contra os internos, Mendonça disse que a gravação foi feita em um momento de descontração. Em nota, a CESIP, Subsecretaria do Sistema Penitenciário, ressaltou que esse tipo de ação não condiz com o trabalho regular dos agentes e que a situação será investigada. E caso seja identificado algum crime, será aberto um inquérito policial. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. A gente vai continuar acompanhando este assunto e trazendo esses desdobramentos, porque de fato causou uma grande polêmica e aí essas manifestações das autoridades aqui do governo do Distrito Federal. Agora a gente vai falar sobre Previdência. Eu disse que Mariana Jungmann ia trazer informações para a gente, porque hoje foi um dia de debates e muita apresentação de números na CPI que trata do tema, né, Mari? É isso mesmo, Rosiane. A CPI, ela recebeu hoje os secretários da Previdência, Marcelo Caetano,
Governo e da Receita Federal, Jorge Rachid, também o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, o Leonardo Gadelha. Eles vieram falar sobre os problemas que envolvem a Previdência. O Jorge Rachid, por exemplo, apontou a questão da arrecadação para a Previdência como um problema porque muitos setores são desonerados nesse aspecto, mas as pessoas, seus funcionários, recebem, então a conta acaba não fechando. Outro ponto que eles apontaram foi que a população tem envelhecido cada vez mais e a taxa de natalidade tem caído. Isso gera um problema de longo prazo, viu, Rosiane? E aí, eles apontaram, então, aí que é preciso que o Congresso discuta como solucionar esse tipo de problema, porque são problemas de longo prazo que trazem efeitos ali, atuariais na Previdência e que precisam ser solucionados aqui no Congresso. E para explicar, né, a gente fala esse termo difícil aí do atuarial, os cálculos atuariais, é até difícil de falar mesmo a palavra, é justamente aquele momento que se faz um cálculo de proporção entre o que a pessoa vai receber, a expectativa de vida dela, quer dizer, quanto que tem ali daquele valor de caixa para poder garantir essa sustentabilidade da Previdência nos anos seguintes, considerando o tempo que vai ocorrer ali ainda de previsão de expectativa de vida dessas pessoas. Olha aí, agora a gente já vai encerrando o noticiário de hoje. Amanhã a gente tem outras informações nos corredores do poder, mas a gente encerra com imagens do Palácio do Planalto. A gente falou no início deste bloco justamente da manifestação do Palácio do Planalto condenando o atentado terrorista em Barcelona. E aí agora à noite o Palácio do Planalto foi iluminado com as cores da bandeira da Espanha, está com uma iluminação em homenagem às vítimas deste atentado. Já são 13 mortes confirmadas neste atentado em Barcelona. Não tem nenhum brasileiro até o momento identificado entre essas vítimas. Até amanhã, a gente volta com outras informações. Boa noite. Boa noite.